O despertador tocou às 5 horas da manhã, mas ele já estava acordado. Olhos fixos no teto, coração apertado. Mais uma conta atrasada. Mais um não na entrevista de emprego. Mais um dia que começava sem esperança. Gabriel era formado, esforçado, mas parecia invisível no próprio país. As portas se fechavam uma a uma, como se o mundo estivesse conspirando contra ele. A humilhação de depender dos pais, os olhares de pena dos amigos e a sensação de que a vida estava passando por ele sem piedade. Foi num impulso silencioso, quase desesperado, que ele decidiu. Iria embora, para os Estados Unidos, sem um plano, sem garantias, apenas a vontade de recomeçar. Mal sabia que o destino tinha algo grandioso reservado, mas só depois de levá-lo ao fundo do poço. Gabriel fechou a mala com as mãos trêmulas. Não era grande. Dentro dela cabia apenas o essencial: algumas roupas, documentos e um velho casaco que a mãe insistiu para que levasse. Vai fazer frio lá, meu filho. Não esquece de mim, tá? Aquela última frase ecoava na cabeça dele desde que comprara a passagem. O aeroporto parecia uma realidade paralela, pessoas indo e vindo, enquanto ele, com os olhos marejados, tentava esconder o medo. Não era coragem, era necessidade. No portão de embarque, olhou pela última vez para o Brasil, para tudo o que deixava para trás. Um pai silencioso, uma mãe chorosa, um irmão mais novo que não entendia o que estava acontecendo. Ele se sentia um fracasso, mas mesmo assim, voaria. A chegada aos Estados Unidos foi um choque. A cidade, cinzenta e fria, o recebeu com indiferença. Gabriel mal falava inglês, tinha pouco dinheiro e nenhuma garantia. Pegou um ônibus até o endereço que um conhecido lhe passara. Um pequeno quarto, dividido com mais 3 brasileiros num bairro afastado. Naquela primeira noite, deitado em um colchão no chão, sentiu um vazio que doía nos ossos. Tinha deixado tudo para trás, e ainda assim parecia não ter chegado a lugar algum, mas no fundo do peito uma pequena voz sussurrava: "Aguenta, ainda não acabou." As primeiras semanas em solo americano foram brutais. Gabriel saía todos os dias com um currículo improvisado, traduzido com a ajuda de um aplicativo no celular, batendo de porta em porta. Lavanderias, bares, lanchonetes. As recusas se acumulavam, como o frio nos ossos. No English, sorry. A frase virava um pesadelo repetido. Quando finalmente conseguiu um trabalho lavando pratos num restaurante brasileiro, o alívio veio junto da exaustão. 14 horas por dia, mãos feridas, costas doloridas, e ainda assim o salário mal dava para pagar o aluguel e enviar algum dinheiro para a mãe. O quarto onde morava era úmido, apertado e escuro. Gabriel dividia o espaço com cheiros de comida requentada e sonhos adiados. Às vezes, chorava escondido no banheiro. Não pela saudade, mas pelo medo de estar perdendo tempo. De ser ninguém em lugar nenhum. Uma noite, voltou para casa encharcado por uma tempestade inesperada. O ônibus atrasou. O celular molhado apagou. E a carteira, com os poucos dólares que havia guardado, desapareceu em algum ponto do caminho. Sentado na calçada, com os cabelos colados na testa e os olhos vermelhos, Gabriel se perguntou se valia a pena continuar. Tudo doía. O corpo, o orgulho, a esperança. Foi então que uma senhora americana, ao passar por ele, parou. Sem falar nada, tirou um pequeno guarda-chuva da bolsa e deixou ao seu lado, sorrindo brevemente antes de seguir caminho. Um gesto simples, mas que reacendeu algo em Gabriel. Mesmo na tempestade, alguém ainda via valor nele. Ele se levantou. Ainda não era o fim. Era domingo, e o céu de Nova York estava tão cinza quanto o coração de Gabriel. Sem dinheiro, sem respostas, sem amigos. Apenas uma mala encostada no canto do quarto alugado e um futuro incerto que pesava nos ombros. Ao voltar do mercado com uma sacola de arroz e ovos, passou por uma loja de conveniência.
Um letreiro piscava na vitrine. Powerball acumulado. 190 milhões. Ele parou por um instante. Entrou por impulso. Era um gesto quase cínico, como quem brinca com o destino. "Quanto custa uma aposta?" perguntou ao atendente em inglês hesitante. $2. Gabriel tirou o troco amassado do bolso. Pensou em usar aquele dinheiro para comprar mais ovos, mas não. Pegou o bilhete e saiu. Dobrou o papel com cuidado, colocou na carteira e nem pensou mais no assunto. Era só um pedaço de papel, um gesto. Inútil, como tantos que já fizera. Naquela noite jantou sozinho com o som de carros passando na rua. Dormiu sem sonhos. O bilhete ficou esquecido na carteira. Mas seria ele, o fio invisível que entrelaçaria o passado, o presente e o que viria. Os dias seguintes ao bilhete comprado foram, para Gabriel, apenas mais uma sequência de portas fechadas. Ele acordava cedo, mesmo sem ter para onde ir, e caminhava até os cafés onde deixara currículos. Alguns o reconheciam, davam um sorriso educado, mas diziam que a vaga já havia sido preenchida. Outros nem sequer se lembravam dele. Seu inglês melhorara um pouco, o suficiente para pedir um café e tentar pequenas conversas. Mas ainda era limitado para uma entrevista formal. A cada "We'll call you", ele sentia que não chamariam. E não chamavam. O dinheiro estava no fim. Dividia um quarto com mais 2 estrangeiros em um hostel decadente no Queens, onde o cheiro de mofo e as vozes altas à noite faziam com que mal conseguisse dormir. Pensava nos pais no Brasil, mas não queria contar a verdade. Dizia que tudo estava bem, que as coisas estavam começando a acontecer. Mentia. Naquela quarta-feira cinzenta, a cidade parecia refletir seu humor. Chovia fino e constante. Ele caminhou até o banco para sacar os poucos dólares que lhe restavam e, ao sair, passou diante de uma vitrine. Lá dentro, uma televisão exibia o noticiário local. Algo prendeu sua atenção. O prêmio acumulado da loteria Power Cash finalmente foi reclamado hoje. Gabriel parou. Os números piscavam na tela. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele sacou o bilhete do bolso, agora amassado e úmido de tanto ser manuseado. Seus olhos saltaram. O coração disparou. Eram os mesmos números. Mas a reportagem continuava. Ainda não há informações oficiais sobre a identidade do ganhador. Especialistas alertam para golpes e fraudes, pedindo que o vencedor se dirija pessoalmente a uma das agências oficiais para validação. Gabriel se sentou no banco da praça, debaixo da garoa, com o bilhete nas mãos e uma sensação estranha no peito. Era uma mistura de medo, descrença e alívio contido. Será que era real? Será que tinha mesmo ganhado? A mente acelerava, já imaginando tudo que poderia acontecer. Mas a outra metade dele insistia em repetir: calma. Aquilo ainda podia ser um erro, um trote ou um golpe. Precisava confirmar. Naquela mesma noite voltou ao hostel e procurou tudo o que podia na internet sobre como validar um bilhete premiado. Os sites oficiais exigiam que o ganhador comparecesse pessoalmente, com documentos, e em alguns casos, com advogado. Gabriel não tinha nenhum dos dois, mas tinha o bilhete e uma nova faísca dentro de si, a mais forte que sentira em meses. Na manhã seguinte, Gabriel acordou antes do sol. Não havia dormido direito. Seus pensamentos não paravam. O bilhete estava guardado em um envelope lacrado, escondido dentro de uma meia na mochila. Ele o conferira tantas vezes que já sabia os números de cor como uma oração. Mas aquilo ainda não era dinheiro. Era só uma possibilidade, e possibilidades, ele bem sabia, podiam escorrer pelos dedos. Vestiu a camisa menos amarrotada que tinha e pegou o metrô rumo ao centro. Pesquisara qual era o escritório da loteria responsável pelo Power Cash. O prédio ficava em Manhattan, moderno, cheio de vidro espelhado e gente apressada entrando e saindo.
Gabriel subiu os degraus com o coração batendo no pescoço. Na recepção, uma mulher sorriu de maneira automática. Good morning. How can I help you? Ele engoliu seco, tentando organizar as palavras. I think I won. Ela ergueu uma sobrancelha, como quem ouvia aquilo pela 10ª vez no dia. Do you have the ticket? Gabriel tirou o envelope da mochila e entregou com mãos trêmulas. A mulher examinou o papel, digitou algo no sistema e, de repente, seu rosto mudou. Ela se levantou. Please wait here a moment, sir. Ele ficou sozinho por minutos que pareceram horas. Até que uma porta se abriu. Mr. Gabriel, come with me. Levado a uma sala mais reservada, foi recebido por 2 homens de terno. Um deles o cumprimentou com um aperto de mão firme. We have some questions. Just standard procedure. You understand, right? Foram horas de perguntas. Queriam saber onde comprou o bilhete, quando, por que demorou para validar. Pediram o passaporte, pediram comprovante de endereço. Ele explicou que era brasileiro, que estava ali tentando a vida e que mal acreditava naquilo tudo. Um dos homens franziu a testa. Mr. Gabriel, I'm going to be honest with you. Because of your current visa status, there are legal and tax implications to be considered before you can access the funds. Gabriel sentiu o estômago afundar. What does that mean? I won, right? O outro assentiu. Yes, you're the winner, but you won't see the money today. We need to go through a full verification process and you'll need legal representation. Gabriel saiu da sala com os pés flutuando entre o céu e o chão. Estava rico, mas ao mesmo tempo não estava. Era como segurar um bilhete de entrada para uma vida nova preso atrás de um vidro. No hostel, os colegas perceberam algo estranho em seu comportamento. Ele estava mais calado, mais reservado. Não contou a ninguém. Guardou o segredo como se fosse ouro. E nos dias seguintes, fez o que precisava ser feito. Procurou um advogado, um especialista em imigração e tributação. Gastou os últimos dólares com isso, mas o investimento valeu a pena. 4 semanas depois, em uma reunião formal, recebeu a confirmação definitiva. O valor já estava sob custódia e seria liberado. Em breve, após os últimos trâmites legais, Gabriel saiu dali diferente, com o coração em paz pela primeira vez desde que deixara o Brasil. E, pela primeira vez, sonhou com um futuro sem medo. Nova York, 1 ano depois. O homem que atravessava a porta giratória do edifício espelhado era outro. Terno sob medida, pasta de couro, olhar firme. Mas por dentro, Gabriel ainda se lembrava com clareza do garoto que atravessou a imigração sem saber onde dormiria. Hoje ele era sócio de uma empresa de investimentos voltada para startups. Havia aprendido tudo, de finanças a contratos, de impostos à liderança. O dinheiro não veio fácil, mesmo depois da loteria. Não era só receber e sorrir. Foi preciso estudar, aprender, errar e continuar. Mas Gabriel não reclamava, porque agora ele tinha propósito. No Brasil, sua história se tornara inspiração. Um documentário havia sido feito. Escolas o chamavam para falar sobre persistência. A primeira coisa que fez, assim que teve acesso ao prêmio, foi ajudar sua mãe a comprar a casa dos sonhos. Depois, apoiou iniciativas sociais que ofereciam cursos gratuitos para jovens de baixa renda. Naquele dia, ele subiu até o último andar do prédio e entrou na sala de reuniões. Haveria uma nova rodada de investimentos e ele seria o responsável por decidir em qual projeto apostar. Mas antes de começar, tirou um bilhete da carteira. Velho, amarelado, dobrado com cuidado. Era o Power Cash Ticket, o mesmo que quase desintegrou em suas mãos meses antes. Ele o guardava como um lembrete, que até os dias mais sombrios podem guardar um ponto de virada. Ao olhar pela janela, com a cidade se estendendo até o horizonte, Gabriel sorriu. Ele não havia apenas ficado rico,
havia encontrado seu lugar no mundo. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar outras jornadas emocionantes como essa e compartilhe com alguém que precisa acreditar que a virada pode estar a um bilhete de distância ou a uma decisão corajosa. E se você gostaria de ver uma continuação dessa história, deixe nos comentários. Quem sabe o próximo capítulo esteja mais perto do que você imagina.